trazer aqui uma pessoa que quem foi o ano passado no Organiza SC conhece bem ele. E deu várias dicas pra gente tocar o nosso negócio no ano passado. Mas agora, nessa época da quarentena, a gente vai falar sobre como a gente pode passar por um período de uma forma mais tranquila com as nossas finanças pessoais. Oi, Rose! Tiago, conhecer ele, quem não conhece. Ó, fica com um reflexo, né? Não tem problema. Mas vamos lá, minha gente. Estou chamando Tiago. E aí? Ei! Ai, Tiago, me desculpa. Ai, que fiasco hoje, meu, que fiasco. Eu ia É, ser aquela sentadinha aqui, bonitinha pra começar a hora que eu vim, daí eu... eu, Assim, eu falei, mãe, eu falei faltou a contigo, luz. eu falei contigo, faltava 5 minutos para as 6. Eu fiquei preocupado, eu disse, meu Deus do céu, o que aconteceu lá? Aí comecei a te ligar, mandar mensagem, a gente fica preocupado, né? Nem pegava. Eu tava tentando te ligar, meu, ele tava esperando. Eu vou tentar ligar pra ele. Nem pegava, nem tinha o linha aqui. Nem tinha. É, Mas vamos não é lá. fácil. Ah, tem uma Vamos lá. companheira aqui hoje, então. Ah, sim, a Maite, ela participa de tudo praticamente, né? Ai, que lindinha. Essa, Tá, eu já primeiro entendo deixa eu mais te pedir orçamento uma que minha coisa. família. Vamos lá. Tu pode se apresentar para o pessoal que não te conhece ainda, faz favor? Claro. Tá. Eu sou Tiago Almeida, planejador financeiro pessoal independente. O que significa isso? Eu cuido das famílias, das finanças das famílias, de uma forma independente. Eu não preciso ter uma remuneração de ninguém, nenhum banco, nenhuma seguradora, para que eu possa orientar e ajudar as famílias, né? Isso a gente fala porque não tem conflito de interesse, né? Eu não preciso vender uma coisa para ti para ganhar um pedacinho disso, tá? Uhum. Então, já trabalho no sistema financeiro desde 2000, então já estou um pouco calejado com os problemas financeiros das famílias, que não tem muita diferença de uma família com um orçamento grande e um orçamento pequeno. Uhum. Só que o problema é como as famílias conseguem se recuperar, às vezes o tempo de recuperação é um pouco diferente de uma para outra, tá? Eu sou sócio de uma empresa que trabalha no modelo fiduciário, que tem um alinhamento total com a minha metodologia de trabalho, que é de não ter conflito de interesse, não entregar porcaria para ninguém para poder ter Aprender. sustentabilidade e crescimento, né? E, enfim, eu sou especialista em orçamento, então é a minha conversa aqui hoje, principal é a parte de orçamento, não é necessariamente falar de investimento, qual que é a melhor linha de crédito, falar sobre a parte tributária. A gente não tem que entrar nesse âmbito, porque isso aí a gente deixa para quem entende bastante, né? Eventualmente conversar com um contador, conversar com alguém que seja especialista na área é importante, né? Se a gente quer falar sobre saúde, a gente vai falar com um médico, com alguém que seja da área da saúde e não com alguém que está dando pitaco. Eu, dentro da minha área, Uhum. sou especialista na área de orçamento e eu posso ajudar bastante as famílias a pensarem de forma mais inteligente com relação às finanças, né? Tá? Teve alguém aí que fez alguma pergunta para ti aí durante a semana? Tu tem alguma? Não? Então Olha, eu tá. fiquei de cara, porque assim, ó, elas pedem, aí quando chega pra fazer a pergunta, elas amarelam. Aí na É, live elas ficam aqui ligadinhas. Depois vem por mensagem tá, dizer, aconteceu isso e aquilo. Assim, tá bom, então eu já entendi o recado. A gente vai falar, depois elas vão tá. fazer as perguntas. Assim que vai funcionar. Gi, eu peço Hum. para tu tomar nota aí das perguntas, porque eu sou marinheiro de primeira viagem em live, né? Eu Fiquei fiz a bem minha. feliz que tu fez a live sozinho Né, hoje. Por mais assim, tu, a tu situação, mas esteve, eu fiquei. tu esteve do meu lado nas minhas duas primeiras vezes. A minha primeira vez que fiz uma palestra, tu estava junto comigo, né? Que foi lá no Organiza SC. E É. também em live agora tu também está junto comigo. Então é um bom sinal, né? Ai, que ótimo. Fico bem Depois da feliz. primeira palestra tive bastante sucesso, fiz mais. Que ótimo. Vamos começar. O que as pessoas primeiro pensam, né? A gente o foco é a questão da pandemia, durante quanto tempo que a gente vai durar, né? O que é a primeira coisa que tu tem que olhar? A gente, quando está falando de orçamento, a gente está falando do que entra e o que sai, né? De dinheiro e o que sai de dinheiro.
durante quanto tempo pode durar essa pandemia? Pode durar um mês, 2, 3, 6 meses? Pode durar, é incerto. Talvez com menos gravidade, mas pode durar a questão do problema econômico dela até. Porque não necessariamente o ritmo de retomada de crescimento pode ser tão grande quanto a gente pensa, porque as famílias estão tendo menos receita agora, estão ganhando menos, e também elas vão se recuperar de uma forma um pouco mais lenta. A gente não pode ter ansiedade com isso. A pessoa que participando da live, mas... aí o que a gente tem que pensar? Nos problemas de receita, o que a gente tem que olhar para ela? O que é receita? A receita é tudo que tu recebe, o faz-me rir, aquilo que faz ter alegria. Né? Então, vamos olhar, o que eu tenho hoje? O que eu tenho hoje é a única coisa que eu tenho garantida. Fora isso, eu tenho outros pontos de recurso, que vem o crédito, vem a parte de cartão de crédito, vem a parte de previdências que as famílias possam ter. Então, e cada coisa com um ritmo de liquidez diferente. Liquidez, o que é? O quanto tempo leva para entrar na conta corrente e aquilo ali ser, de fato, dinheiro teu. Tu ter direito e não ter o dinheiro na mão, não adianta nada. O carro, por exemplo, é uma coisa que tem uma liquidez baixa. Porque eu, para ter liquidez, transformar ele em dinheiro, primeiro, eu tenho que vender. Então, começar a pensar o que é realmente liquidez e o quanto que eu preciso. Quando eu trabalho planejamento financeiro com uma família, eu faço a previsão de crises. Porque a única coisa que a gente tem certeza é que vai ter uma crise. Se ela vai ser uma crise pequena, vai ser uma crise grande, qual o tamanho da crise, a gente não sabe. Que tipo de crise que pode ter que não é uma pandemia? Tu pode ter um problema de emprego, tu pode ficar doente, tu pode ter um problema com fornecedor teu que quebra, tu pode ter um problema de receita também com relação a alguém na família que tem problema e tu tem que se afastar do trabalho e dar um passo atrás para poder dar o foco na família, né? Tu pode ter uma greve de caminhoneiros que já aconteceu. Então, esses tipos de problemas são crises que existem. Até pouco tempo atrás, a gente tinha o risco de uma guerra até, porque tinha o Trump lá apontando arma para todo mundo, tinha o risco de ter uma crise com relação à China, uma crise com relação à Coreia, uma crise ia ter um reflexo parecido com o que a gente está vivendo hoje. O mundo ia um pouco parar com relação a isso. Então a gente tem que entender que crise vai vir. A gente entendendo isso, a gente começa a pensar no quê? O quanto que eu sobrevivo se acontecer uma crise pequena, média ou grande? Quanto tempo que eu duro? Né? Tem até uma piadinha aí que a gente vê no WhatsApp, que a pessoa disse que faz planejamento financeiro e que ela tem recurso suficiente até o final da vida, só que ela tem que viver só mais 2 dias. Né? É o trágico e cômico, né? Mas vamos pensar numa forma. Se eu não quero só ter o meu planejamento durar só 2 dias, que é o tempo de vida que eu posso ter, como é que eu faço para esticar ele? A gente tem que esticar o orçamento. A pessoa que às vezes já teve uma situação de endividamento, ela já teve que tomar decisão e critério com relação à tomada de decisão. Qual santo que eu vou cobrir e qual que eu vou ter de deixar descoberto? De fato é isso se tu não tem dinheiro suficiente. O que a gente tem que fazer a conta agora? Né? O que é a conta? Quer tomar nota? Pega papel, caneta e a gente consegue fazer esse caminho. Primeira coisa, vê tudo que tu tem hoje disponível. Tá? Dinheiro. Faz-me rir. Tu tem quanto? Tem 15 mil na conta? Vamos começar com uma teoria desses 15 mil. E agora vamos ver se tu tem um orçamento mensal que custa 5 mil. Se tu não faz a conta de quanto que tu custa por mês, depois eu te dou as dicas de como fazer isso. Mas primeiro vamos pensar que tu tem um custo mensal de 5 mil. Se eu pegar os 15 mil que eu tenho hoje no bolso e na conta corrente, e a minha dívida, e o que eu pago por mês custa 5 mil, quer dizer que eu vou durar 3 meses. Se eu estou pensando em 3 meses, então eu tenho que começar a pensar em reduzir alguma despesa, porque essa pandemia pode durar mais do que 3 meses. O reflexo econômico dela vai durar mais do que 3 meses. Então, a gente tem que esticar entre 3 e 6. Pelo menos. Tá?
Tá. Isso aí para quê? Para que a gente não tome decisão errada, não tenha que vender coisa que precisa, não tenha que resgatar uma previdência que tinha uma projeção lá de longo prazo, que era realmente uma coisa importante para a aposentadoria, né? Então, para a gente não mexer nessas coisas que são bastante importantes no longo prazo, eu tenho que tomar decisão doméstica que seja bastante importante. Então, se aqueles 5 mil mensais vai ser consumido em 3 meses, vamos ter que pegar, olhar as contas e fazer o que as personagens organizadas fazem muito bem. Por isso que eu queria tanto fazer uma live com vocês. Vocês conseguem replicar isso aí do que eu estou falando. O que a gente faz primeiro quando a gente entra na casa de uma família que está tudo bagunçado? A gente... A gente conversa, pra conseguir entender o que a pessoa tá ali naquele vucu-vucu, o que levou ela Aham, ali e o que ela deseja, aham, né? tá. E aí a gente pega aquela bagunça que ela tem e a gente categoriza, não é? Tá craque já, né? Olha aí que orgulho, Tá. gente. Olha aí que orgulho. Eu lembro bem, né? Então a gente categoriza, a gente tem que categorizar. Quando eu olho a minha despesa, isso aqui é moradia, isso aqui é saúde, isso aqui é lazer, isso aqui é estudo. O que é cada coisa? Categorizei, aí agora vamos pensar. Não vai dar para durar os 6 meses que o Thiago falou, aquele careca chato lá da live. Vamos fazer o seguinte, então vamos pegar e priorizar. Qual o santo que eu vou deixar descoberto nesses 3 a 6 meses? Eu tenho que escolher qual santo que eu vou deixar descoberto. Categorizou, priorizou e faz a conta de novo. O que eu considero importante as pessoas pensarem com relação ao prazo, para elas terem uma boa decisão financeira? O que é importante? Vamos pegar lá na antropologia, isso aí foi nossa reunião, até lembra que a gente conversou? Como é que o homem das cavernas ele pensava? Nossa, que engraçado, né? Né? Olha de onde a pessoa vai tirar a teoria, gente. Olha só que legal. Não, mas É, conta, adorei. Olha, porque tem tudo a é, ver. é. O que o homem das cavernas ele tinha? Ele tinha preocupação, primeiro, com o quê? Com parte de segurança, alimentação e saúde e família. É isso aí que é importante para nós. Todo o resto a gente consegue mitigar, reduzir, negociar e resolver. Então, vamos pegar como fosse o homem das cavernas. A nossa caverna é um pouco mais moderna hoje em dia, a gente está com internet nessa caverna, mas a gente precisa sair para caçar. Porque senão a gente também não sobrevive dentro da caverna. Onde é que é a nossa caça? É o supermercado. Então, a gente tem que sobreviver com a nossa casa, manter o mínimo de estrutura, a gente tem que ter o supermercado em dia e a saúde. Eu tendo esses 3 aí, beleza. Algumas pessoas precisam se deslocar. Então vamos colocar o transporte ali junto. Vamos. Eu gastava bastante com restaurante. Eu trabalhava só fora. Agora a tua despesa vai ser mais em casa. Ela é um pouco menor. E não tem que ficar gastando com restaurante. Os aplicativos de entrega, muito legal, eles dão bastante benefícios, tudo. Mas vamos pensar numa pizza que tu compra que custa R$60. Esses R$60, às vezes, é a alimentação de 3 a 4 dias, talvez, do tamanho da família. Se for uma família com 3 pessoas, como é aqui em casa, eu, a minha esposa e a minha filha, isso aí, esses R$60, a gente consegue fazer arroz, feijão, ovo, batata frita por 3 dias. Né? Então, em vez de uma única refeição que vai durar um dia e meio, talvez. Uhum. Então, vamos começar a pensar em selecionar melhor a escolha da despesa. A pessoa que está ociosa em casa, como tu aí que está na casa da mamãe, né? Está estressada, também não adianta pegar e estar estressado e ficar limpando o jardim toda hora, ficar jogando água fora. Uma consciência de consumo, que vocês também trabalham como POs, e também de não gastar recurso que tem um recurso financeiro. Né? Classifiquei, priorizei, vi qual que é o tempo que leva, beleza. No final da live ali, tu já tem, né, o material, já mandei para ti, né, Gi? Tu distribui para o Depois vocês pessoal me ali. pedem inbox, que eu Tu mando pode para pedir. todo mundo que pedir. Beleza, pode distribuir, pode passar o contato e eu gerencio como fica a agenda aqui também se alguém tiver algum problema grave. De onde é que eu vou tirar essas informações hoje, se eu não tenho noção de quanto que eu custo? Uhum. Como é que eu faço?
Cartão de crédito, ele já traz mais ou menos detalhado, só que tu tem que excluir o pagamento parcelado para saber quanto que tu custa. Também o extrato bancário, consegue verificar ali. E o que tu tem de boleto, os pagamentos que tu faz avulso, ou uma transferência que tu faz eventualmente. Então é bom tu identificar, mas não no extrato desse mês, porque esse mês já está desregulado. Olha o mês passado. Exclui dessa conta os restaurantes, porque eles vão fazer conta para ti nos próximos 3 meses aí praticamente. Tá? Fiz essa coleta de dados, classifica através da planilha que eu passei para ti. E lá vai ter a classificação, até dicas de como é que tu está, o que é moradia, o que é despesa com internet, o que é despesa com saúde. A estética que eu faço é saúde ou é estética? Estética, está bem claro que eu estou falando para vocês. Mas algumas coisas tu pode ter dúvida ali e a gente tem sub-itens para você classificar. Tá? O que mais que a gente tem de recurso? Eu estou falando só de recurso financeiro? Sim. Mas também tem outros tipos de recurso. No nosso dia, a gente tem alguns recursos que a gente gerencia. Um deles é o quê? É o tempo, o dinheiro, a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Não adianta a gente entrar no período agora de quarentena e ter uma restrição orçamentária e ter um problema ali e sair do final da quarentena com uma hipertensão ou uma diabetes. Então, é importante também a gente cuidar de como está o nosso consumo, a gente não manter o hábito de gasto, de consumo calórico, que talvez era o meu natural no dia a dia, que antes eu corria para um lado para o outro e comia um prato de pedreiro toda vez que sentava. Agora não dá, né? Eu tenho a meta de chegar no final da quarentena em 120 quilos. Vamos ver se eu chego lá. Mas brincadeiras à parte, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar nesse consumo calórico, de manter a atividade física, não ficar só procurando porcaria que tem no WhatsApp, que vem de notícias de tragédia, e tentar ter algum tipo de filtro para ter um pouco de lazer durante o dia, estudar. Quem empreende, a pessoa que empreende, quando não está empreendendo, tem que estar estudando. Então, pega um pouquinho para estudar. Tem um monte de plataformas hoje em dia de estudo que estão abertas para as pessoas poderem estudar. A Harvard está fazendo isso, a FGV está fazendo isso. Então, em vez de ficar procurando tragédia do coronavírus, vai tentar, o que eu falo como empreendedor, afiar o machado. Né? Para tu ir atrás um pouco mais de conhecimento. Aprender a fazer live, né? Por exemplo. Procurar um assunto diferente. Procurar um assunto diferente que não é a tua área de conhecimento, né? Tentar ser um pouco mais inteligente, tá? Passou o período do coronavírus, fez toda a tarefinha, tudo bonitinho, o que a gente tem que fazer? Vai ter uma nova crise depois do coronavírus. Qual tipo de crise? Eu não sei. Pode ser uma crise financeira, pode ser uma bolha de novo imobiliária, se de repente a pessoa é corretora de imóveis, pode ser qualquer outro tipo de coisa. Pode ser uma crise na família, ou um cônjuge que perde o emprego, que também são crises. Então, crises vão ter na nossa vida. A única certeza que a gente tem é essa. Então, como é que a gente vai fazer depois que acabar isso? Você tem que fazer um planejamento financeiro, seja assistido ou seja carreira solo, mas tu tem que começar a se planejar. A conta é que você tem que botar uma gordura para sobrar todo mês. Eu sou um dos poucos planejadores financeiros no Brasil que atendem endividados. Os clientes que eu tenho que tinham endividamento, eu já falava lá antes de aparecer um tal do corona, que eles tinham que guardar um pouquinho e não mandar todo esse dinheiro para amortizar a dívida. Hoje, essas pessoas têm ali 1.000, 2.000, 3.000 reais que está guardado numa caixinha e que está sendo consumido agora, porque eles perderam renda também. E se eu tenho toda a minha receita, eu jogo toda ela para pagar uma dívida, no momento de crise, como está acontecendo agora, o que a pessoa faz? Vai roer o pé da mesa. A pessoa não tem o que comer. A pessoa vai ter que vender as coisas de casa para poder comer. Isso aí é gravíssimo. Então, vamos começar a pensar na questão de, mesmo eu sendo talvez endividado, eu guardar um pedacinho. Se eu ganho 3.000 reais na família, eu guardar 100 reais por mês, 200 reais por mês,
e essa crise vir daqui a 2 anos, se eu guardar R$ 200, eu estou falando de R$ 2.400. R$ 2.400, uma família de 3 pessoas, talvez seja 3 meses de supermercado. Manda todo o resto às favas, mas mantém a geladeira abastecida. Está entendendo? Então, o tamanho da crise que eu vou viver, a gente não sabe. A gente sabe que vai vir. Mas a gente poder negociar agora o que vai vir, que vai ter muita situação de endividamento, o que os bancos estão fazendo, só com o incentivo do Banco Central, é prorrogar a cobrança. Os juros continuam correndo. Os juros continuam correndo. Não está tendo anuência de juros durante esse período. Não. O que está acontecendo é só a prorrogação da cobrança. Aquela pessoa que fica te ligando e falando, Gisele, olha só, a tua parcela está em atraso, e quando é que a senhora vai poder fazer o pagamento? Não dá, né, Gi? Quem já recebeu essa ligação, não levanta a mão, por favor, não se condena. Né? Não se condena. Mas pode me chamar separado ali que eu ajudo. Tá? Olha só, eu tenho uma pergunta aqui, ó. Posso te cortar agora? À vontade, senão eu falo até meia-noite. Não tem problema. Tá. A Val tá perguntando o seguinte. Perdoa perguntar. Tenho uma previdência e percebo que está baixando. Você acha melhor não mexer agora? Vamos pensar. Primeira coisa é não mexer em estratégia de longo prazo. A previdência é uma estratégia de longo prazo. Se tu precisa mexer na previdência porque está faltando caixa em casa, é porque a tua estratégia está errada. Tu está pensando muito no longo prazo e não está tendo nada no curto prazo. Tá? Outro ponto. A volatilidade que tu tem na previdência, ela tem que estar de acordo com o teu perfil de risco. Tá? Então, eu não posso ter aptidão de risco se não está combinado com o que tem meu investimento está sendo feito. Será que o investimento ele foi feito conforme o meu perfil de risco? Ou foi um produto que foi feito, assina aqui, que eu preencho para você? Não dá. Se eu fizer um perfil de risco para mim, vai dar um perfil muito arrojado, talvez. Se eu fizer para Gi, talvez dê muito conservador. Então, a gente tem que ter o perfil de risco, a aptidão de risco para cada um. A aptidão de risco ela tem a ver com a idade, com o patrimônio e com a consciência financeira. Quanto mais tu tem hoje colchão de segurança para esse momento, mais tu pode arriscar. Vamos combinar que a tua aptidão de risco ela é atrelada ao teu controle financeiro. Tá? Vai ser terrível. Então, vamos pensar que a tua aptidão de risco ela é de acordo com com o teu nível de recurso que tu consegue gerenciar. A pessoa que está com bastante gordura hoje e fala para mim assim, Thiago, se tudo quebrar, eu consigo pagar minhas contas por 2 anos. Essa pessoa pode arriscar bastante. Né? Agora, a pessoa que fala, Thiago, eu estou com muita volatilidade na minha carteira lá, eu estou bem agressivo lá, mas eu não duro 2 meses com o orçamento que eu tenho, né? Tem alguma coisa errada no planejamento dela. Então, não sei se respondi a pergunta, se ficou claro, né? Senão eu repito de novo, desenho diferente, alguma coisa assim. Gente, não fiquem tímidas. Podem mandar suas perguntas aqui que o Thiago vai respondendo durante a live, tá? Sugestão. E ele tem uma linguagem super fácil de eu entender, por isso que eu gosto dele, porque não é aquela pessoa que fica explicando 1000 coisas difíceis. Ele fala, isso aqui, tu não sabe, né, Gi? Não sei, tá, então explica. Ele fala o que é cada coisa, porque tem coisas que a gente tem que ter um tradutor, assim, né? Porque a gente não entende tudo assim. O que significa a queda da Selic agora que o governo fez? Vamos trazer um pouco da economia para o popular. A Selic baixou para de 4 e pouco para 3,75. Isso aí significa que o governo está tentando baixar os juros, o custo que ele tem para o empreendedor. Existe uma diferença entre o governo baixar o custo dos juros e isso aí ser aplicado pelos bancos. Então, quando forem negociar com os bancos, e aí essa sugestão eu dou para quem está com problema orçamentário, para talvez negociar com o gerente a prorrogação por 60 dias, aí pelo menos o pagamento do que é financiamento. O que é financiamento? Financiamento é aquele bem que eu comprei e eu precisei de dinheiro para comprar ele. Se tu tem um financiamento lá que foi usado para uma viagem que tu fez, não é financiamento, é empréstimo. Então, o financiamento é tudo que tem um bem atrelado que eu precisei do banco para comprar ele. Tá? Com relação a negociações,
quem que a gente pode negociar? Aluguel, a gente pode negociar. Se tem aplicativo aí de assinatura, tu pode bloquear agora nesse período, né? Tem o Spotify lá, que tu tem o plano Master Bachelor. Bloqueia ele agora, não precisa dele, né? Então, dá uma olhadinha, tem sempre alguma coisa que a gente consegue controlar. Se tem alguma academia, de repente, que se vai fazer diferença para você, a academia, tu não está podendo ir para academia, pede para bloquear o pagamento agora, ou negociar o pagamento posterior. Então, sempre tem alguma coisa que a gente consegue ajustar, tá? As empresas de abastecimento, elas vão ter uma tolerância com relação a isso. Então, primeiro abastecimento que a gente fala, geladeira. Não pode faltar comida dentro de casa, senão as pessoas ficam nervosas, né? Então, por aí vai. Mal-humoradas. E a pessoa mal-humorada é com fome e com sono. Nossa senhora, eu com fome, meu Deus. Mais alguma pergunta aí? Tá, daí a Sabrina falou assim, ó, nesse momento o certo é não fazer gastos desnecessários, né? Sim, os gastos desnecessários eu acho que a pessoa não tem que fazer sempre, né? Uhum. Então, pensa sempre se é realmente necessário ou não. Mesmo depois do Covid. Porque tu vai precisar poupar um pouco mais. Às vezes tu deixa de fazer alguns projetos importantes porque tu vai no sushi 2 vezes na semana. Sendo que uma vez, de repente, já seria satisfatório para ti, né? A Maite quer participar aqui da live. Maite, dá um oi pro pessoal, Maite, que não te conhece. Fugiu. Então, Ó, a vamos, Sabrina então, perguntou o assim, seguinte. o gasto desnecessário, o que a gente tem que pensar? Tudo que é despesa fixa, normalmente ela é necessária. Moradia, saúde, alimentação, supermercado é necessário, né? Revisão do carro, não precisa fazer agora. Não é uma despesa fixa. Gasolina, não precisa encher o tanque. Vai rodar quantos quilômetros esse mês? Uhum. Tenha só abastecido o que tu precisa. E tenha um pouco de cuidado com relação ao que está sendo inflacionado. Então, tem algumas coisas que estão se aproveitando agora. Talvez alguma coisa que é necessária, mas tu não tem orçamento, tenta consumir o similar, pelo menos por esse Uhum. período, né? Não precisa ser aquele produto top de linha lá, talvez um pouco abaixo aí te dê uma sobrevivência um pouco maior, tá? É, Qual que era a porque, pergunta como tu ali? falou, a gente não sabe quanto tempo que a gente vai ficar nessa situação, né? Uhum, a gente não sabe. Então, se tu fez aquela continha, que as tuas despesas totais podem durar com o que tu tem hoje no bolso 3 meses, acende a luz vermelha. Se dura Uhum. 4 meses, amarela. Se dura seis Uhum. meses, aí tu pode conduzir, mas não deixe de controlar. Quem tem investimento, como ela falou aí da Previdência, eu sugiro uma coisa. O que é investimento de longo prazo, não fica olhando para ele diariamente, não vai fazer bem para você. Não se, o investidor inteligente, ele não fica olhando como é que está a rentabilidade do papel dele diariamente. Isso aí não é inteligente e não é bom emocionalmente. Tu vai acabar no final do período resgatando o que tu tem fora de hora e com uma úlcera. Então, não faz bem, né? Deixa o dinheiro lá parado. Se tiver alguma coisa de rebalanceamento, aí é porque tem que rever a tua estratégia também. Eu estou aqui para isso também. Fique à vontade. Thiago é amor, né, gente? É um amor. Tá, Bem, deixa eu ver o que mais que eu tinha botado aqui. Tá, quais são os cuidados que a gente pode tomar? com É fazer a planilha bonitinho. a qualidade da planilha é o que menos importa. Eu fiz esse Tá. modelo que eu mandei para a Gi, eu também encaminho para quem me pedir inbox, que é uma coisa simples, uma coisa que a pessoa pode imprimir num papel A4 e ela fazer a anotação. E ali diz até o passo a passo de onde coletar os dados e diz como classificar item e subitem de cada categoria. Se tu olhar ali, ele vai classificar automático para você que a tua despesa maior lá é financiamentos, é importante tu ligar para o banco e tentar negociar isso aí. Não foi possível, direciona o recebimento para um outro banco que
que tu possa negociar. Porque talvez algum recebimento que tu tenha ali, alguém que te paga numa conta, essa conta vai 100% para a dívida e depois vai faltar para você. Não faz sentido. Cuide de você primeiro, né? Pague-se primeiro é uma coisa importante que a gente tem no planejamento financeiro. A planilha não tem que ser bonita, ela tem que Eu ser... digo bonitinho de preencher, não adianta você colocar um dado e o negócio fica lá solto, tem que É, preencher, não, digo bonitinho não adianta, de... eu digo assim, eu digo bonito no mesmo sentido, mas não adianta ter uma coisa ali que tu não consegue aplicar. Eu tenho cliente que conduz as coisas no papel. Se tu controla pelo menos os itens fixos da tua casa no papel, pelo menos isso aí tu já consegue alguma coisa. Se tu deixa o variável só para o cartão de crédito, tudo bem. Eu tenho clientes que hoje em dia eles fazem o controle como? Que ficar alimentando planilha mês a mês né, é uma coisa muito chata. Então vou fazer o seguinte, tu paga os boletos e as coisas que são fixas na conta corrente e o que é variável no cartão de crédito. Pode ser uma forma de começar a pensar dessa forma. E aí tu sabe que o que é variável está tudo ali. Nesse momento, as pessoas estão tendo uma vacina também importante, porque elas estão tendo com menos recurso agora e que o parcelamento, aquelas pessoas que parcelam tudo em 10 vezes sem juros, a receita não vai entrar em 10 meses aí novamente. Talvez diminua, talvez não consiga honrar. Vou atrasar o cartão de crédito, Tiago. Vou antecipar uma pergunta que talvez as pessoas não tenham pensado. Tiago, não vou Pois é, ter mas dinheiro é para uma pagar pergunta. todo... Não vou ter dinheiro para pagar todo o cartão de crédito. O que eu faço? Não atrasa. Primeira coisa, tentar não atrasar. Segundo, se antecipe ao cenário negativo. Entre em contato com o cartão de crédito. Não espera chegar o vencimento e tu atrasar. Não espera. Entre, liga para o Credit Card, para o Mastercard, para alguma coisa card que tu tem aí e negocia com eles. Se antecipa. Não vou ter dinheiro. Provavelmente o que o atendente lá vai falar assim, para tu fazer o pagamento mínimo e parcelar a diferença. Pelo menos tu não vai perder o teu limite de compra. Tu tendo um bom limite de compra, pelo menos aquela parte de consumo de supermercado, abastecimento de casa, vai estar resolvido. E tu não vai ficar atrasado. Porque os juros do atraso do cartão de crédito não vai ter anuência nenhuma, vai continuar sendo aquela paulada que a gente leva e que é onerosa. Não atrasa cartão de crédito e não entra no cheque especial. Não entra no cheque especial. Cheque especial é especial só para o banco. Eu sou bem Direto. curto. Né? Ó, o Rafinha perguntou o seguinte, deu boa noite pra gente. Ele perguntou, Thiago, para começar a investir, continuando, ele tá certo? A pergunta era para saber qual o valor mínimo para começar a investir. O mínimo para tu investir, vamos pensar, depende do orçamento que você tem e qual que é o risco que tem de ter uma crise ali na frente. Né? Primeiro ponto é esse. Antes, quando a gente vai começar a investir, a gente tem que separar o nosso investimento em caixinhas, vamos falar dessa forma. A primeira caixinha, viu como é o papo todo de PO aí também, né? A primeira Organização. caixinha é a caixinha da reserva de emergência, que é essa que a gente está consumindo agora. As outras caixinhas, que a gente pode separar em 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, por exemplo, são caixinhas que são dos projetos. E a última caixinha que a gente tem, uma maior, que a gente vai precisar dela, é a que vai me abastecer com relação à Previdência. Então, eu tenho que estar pingando dinheiro em todas elas durante a minha vida, durante o meu ano, mas eu nunca posso deixar de deixar cheia primeiro a caixinha da emergência. Vamos pensar que eu tenho um colchão de emergência ali de 30 mil. Agora, nesse momento de Covid, vai baixando. Chegou ali em junho, eu estou com 20. O que eu tenho que fazer primeiro? Reabastecer esse 30 aqui. Colocar 10 mil para dentro, de alguma forma. O quanto que eu preciso poupar depende de quanto que eu custo. As pessoas, às vezes, procuram rentabilidade e não sabem quanto que elas custam. Eu estou correndo atrás de quem, afinal? Né? Ficar correndo atrás de rentabilidade sem saber o quanto que tu custa, sem saber qual que é a tua idade, qual que é a expectativa de renda, quanto que tu precisa ali na frente, tu está correndo atrás de nada.
É aquele cachorro que fica correndo atrás do rabo, Hum, né? É uma pessoa com... Vamos pensar, é um cenário que eu tenho com frequência, tá? Profissional liberal, 50 anos, alta renda, e que ali na frente vai precisar de aposentadoria. Aí a pessoa chega lá com 50 e poucos anos, vai fazer a consulta do INSS e descobre que vai ter que trabalhar para sempre. Então, a previdência, quando é que se começa? Agora. Tu está confiando uhum, no INSS, no gestor público que vai te remunerar ali na frente? É só olhar o histórico aí de quanto que era o pagamento de uma aposentadoria há 20 anos atrás e quanto que ela é hoje. Independente do viés político de cada pessoa, é um assunto bem delicado, mas eu não tenho medo de falar, ninguém vai fazer mais por você, o governo, do que você mesmo. uhum, Então, confie primeiro em você. Se você não guardar para você, não vai ser o governo que vai guardar tudo que precisa, porque ele não te conhece tão bem quanto você. Então, o quanto que uhum, precisa começar a investir, é começar, primeiro não é o quanto, é quando. Quando é que começa a se investir? Agora. Porque agora já é tarde para quem está no meio dessa crise. Porque agora a uhum, pessoa não vai conseguir investir, a pessoa vai ter que consumir. Então, eu estou trazendo uhum, primeiro uma ação de contingência, para a pessoa tomar decisão interessante e inteligente, para não perder a qualidade de vida, para quando sair da crise, assim, sobrevivi. Cheguei na beira da praia, tava lá com a água aqui entrando na boca, até pela orelha estava entrando. Cheguei uhum, na beira da praia, agora como é que eu vou fazer? Agora sim. uhum, Começou a entrar o dinheiro de novo, começa a separar. Se começa a separar 10% da renda, 20%, 30%, não sei. O importante é tu começar a guardar. À medida que aquele dinheiro começar a trabalhar para ti, tu começa a ter alguém trabalhando, vamos pensar dessa forma, junto contigo. E aquele dinheiro começa a trabalhar como um estagiário para você. Depois disso, o que tu faz? Aí tu pode começar a diversificar, ter um pouco mais de pensamento de longo prazo, atender alguns projetos, não fazer alguma coisa. E como eu sugiro a algumas pessoas, que eu falo muito sobre empreendedorismo, é que mesmo que a pessoa seja funcionário de alguém, seja empreendedor. Porque hoje a tua empresa depende da tua criatividade e da tua capacidade de flexibilizar e atender às necessidades. Então, mesmo quem é hoje empregado, tem que ter inteligência de ser produtivo mesmo no ócio. Entendeu? Ó, o Caio fez um comentário. Estou me sentindo um petista em casa sem trabalhar, esperando um auxílio do governo. É Caio o quê? O nome do Caio aí? Caio, opa, Caio Z Dutra. É. Caio, sem viés político, primeiramente, a piadinha ela é engraçada, mas a gente tem que filtrar um pouco, às vezes, o que a gente está fazendo no nosso ócio, né? Então, a pessoa que tem uma renda garantida, talvez seja o teu caso aí, poder ter um salário garantido, às vezes é um funcionário público, alguma coisa assim, ah, o que tu está fazendo agora, né? Para ajudar, o que tu consegue fazer extra para ajudar as pessoas. Eu estou trabalhando mais do que nunca agora no momento do Covid, porque as pessoas estão instáveis com relação à parte de finanças. A Gi, ela é personal organizer. Ela teria que estar dentro das residências das pessoas, mas mesmo assim, ela está trazendo de uma forma criativa um atendimento para as pessoas que precisam dela, que são as clientes dela também. Então, a gente sempre pode contribuir com alguma coisa, mesmo sentado com a bunda no sofá. É só querer, né? É, Só pegar um celularzinho. e mire dali. Ó, o Miguel Vinícius Uhum. SC. Ótimas dicas, Thiago. Parabéns. Te elogiando. Alguém elogia. A minha filha também gosta de mim. Gente, mais alguma pergunta? Vânia, tem alguma pergunta, Vânia? A gente tem um tempinho ainda. Quer falar mais alguma coisa, Thiago? Deixa eu ver o que eu tinha botado aqui. Tá.
Eu peço todo mundo para me seguir, quem precisar de alguma coisa, ali na Fiduc a gente posta bastante coisa sobre dicas de finanças. A Fiduc é uma empresa que ela trabalha investimento e finanças pessoais combinadas, né? Uma coisa não anda separada da outra. Então, quem quiser conhecer a Fiduc tem no Brasil inteiro. Eu atendo também online no Brasil inteiro. Às vezes falta abraço para atender tanta gente. A gente vive num mar de ignorância financeira no Brasil, são poucas pessoas que trabalham a favor e a gente está remando um pouco contra. Daqui a pouco a gente consegue ter um pouco mais de força e fazer o Brasil também prosperar um pouco mais. Eu peço para as pessoas conhecerem um pouco mais a Fiduc e se tiver alguma coisa que a Fiduc não consiga fazer ali, que a pessoa não tenha capacidade de ser nesse momento cliente da Fiduc, pode me procurar, eu dou uma certa orientação. Eu tenho essa preocupação de recuperar, às vezes, as pessoas que não teriam condições nem de me contratar. Tá bom? Que seja em grupo, que seja separadamente, a gente ajuda no que pode. Qual que é o Instagram do Thiago, gente? Tá, cadê o... É Thiago, sem H, isso, bem simples. ponto, Fiduc, F-I-D-U-C. Perfeito. E quem quiser a planilha, gente, me dá um oi inbox, me passa seu e-mail que eu encaminho a planilha que o Thiago tá falando aqui pra vocês. Isso. Calma aí, ó. Ali também, Arthur, obrigado, Arthur. Ali também Desculpa, tem o check-up financeiro, que é interessante a pessoa fazer. Não sei se tu fez, né, Gi? Já é minha cliente, mas não sei se tu fez ele. Só para ver que ele é rapidinho de fazer. É um minuto. Mas pelo menos aquilo ali é uma metodologia internacional e tem uma aplicação bem prática para ver qual que está a tua nota com relação a como tu cuida das tuas finanças. Eu acho bem bacana todo mundo fazer. Ó, a Alba Maria falou, parabéns, Thiago, consegui entender algumas coisas e principalmente meus principais erros. É isso aí. Pô, já te falei que ia valer a pena a live. Se eu atingir uma pessoa, eu já estou feliz. E se essa pessoa conseguir replicar o que a gente está falando para outras pessoas, e pode passar a planilha para frente, pode passar tudo para frente, conhecimento a gente não retém, a gente distribui, pode mandar para frente, tá? Então fiquem bem à vontade e eu fico aqui como salva-vidas de quem precisar. Pessoal que chegou agora, que não sabe do que a gente está falando, o Thiago me enviou por e-mail uma planilha que vocês podem organizar as finanças de vocês, fazer o check-up, como ele falou. Vocês só me mandam uma mensagem inbox com o e-mail de vocês que eu encaminho essa planilha. E como o Thiago falou, vocês podem mandar para quem vocês quiserem, que o negócio é multiplicar aqui conhecimento. A live vai ficar salva, gente, tá? Eu vou baixar ela no YouTube. Eu vou vou baixar a live e vou subir pro YouTube para depois quem quiser assistir também pode assistir. Ó, a Vânia. A Vânia falou: já tirei as minhas dúvidas, muito boa live, bem produtiva. Parabéns aos dois G pela iniciativa e ao nosso amigo pela dedicação. Tá vendo? Eu falei que o pessoal é adorável. Vocês são os amores. Thiago, o Brasil não pode parar isso aí. Por favor, faz mais vezes. Vamos lá. Gente, encaminhe essa live para mais pessoas, gente. Multiplica. É isso aí. Thiago, muito obrigada pelo convite. Pelo convite, não. Por aceitar o meu convite, né? E... Ó, Maitê. Dá tchau ali pro pessoal, Maitê. Tchau, Lidinha. Não é boneca. Arthur, ele tá debutando hoje. Ele fez uma live sozinho, super corajoso, e fez uma live agora comigo. Tá de parabéns, porque ele assistiu a minha live, como que se fazia live. Ele já fez e mandou papo. Tá de parabéns. Super orgulhoso. Valeu, Gi. Gente, beijo pra todo mundo que participou. Obrigadão. E aproveita que vai ficar a live vai ficar salva. Beijo.